Bem-vindos a mais um Conversas de Café. Hoje a TVAC brinda-vos com a presença do humorista Dário Guerreiro, também conhecido por Moço de um Cabreste. Não é assim, Dário? É. E como é que surgiu o nome Moço de um Cabreste? Foi um nome que é decidido dar ao meu canal na altura, em 2010. Foi quando comecei a fazer os vídeos para o YouTube? Não, eu comecei a fazer os vídeos para o YouTube em 2006. E nessa altura fazia com os amigos e fazíamos umas macacadas completamente sem piada e sem sentido, mas era um pretexto que nós tínhamos para nos encontrarmos. E lá está, também naquela altura havia muito uma grande influência dos Gato Fedorento e talvez movidos por isso encontrávamos para fazer aquilo. Depois, entretanto, cada um foi para a sua universidade, começou a ser logisticamente cada vez mais difícil a gente se encontrar e motivado por um grande boom de novos youtubers que estavam a aparecer na América, acabei por decidir começar a criar o canal a solo, também com o know-how que eu tinha ganho em termos de edição e de coisas assim, dos 4 anos prévios e pronto, e sempre como tivemos uma grande componente ligada à nossa região e com expressões locais e com coisas assim do género, achei que poderia fazer sentido, de certa forma, perpetuar uma expressão regional à algarvia. Às suas raízes, a expressão. Exatamente, e depois acabou por ficar e depois tornou-se difícil, agora cada vez é mais difícil de dissociar uma coisa da outra e acabou por ficar. O Dário tem um percurso diferente dos restantes humoristas, começou primeiro no YouTube, só depois fez a transição para o stand-up. Sim. Como é que a transição se proporcionou? Não, foi acidental, ou seja, se calhar se nunca me tivessem convidado para fazer stand-up, eu não sei se teria a coragem de fazer pela primeira vez. Foi acidental? Foi acidental, quer dizer, foi acidental para mim. Convidaram? Não fazia parte dos meus planos fazer stand-up, de forma alguma. Portanto, e como é que surgiu o convite? foi em 2012, eu estava tranquilo a fazer vídeos e convidaram-me do Teatro Municipal de Portimão para fazer 50 minutos no Café Concerto. A primeira vez? Na primeira vez, sim, e eu era tão... Ou seja, o meu conhecimento sobre stand-up era tão reduzido que eu aceitei porque eles me pagavam 200 euros. Se calhar não tinha uma noção. Se eu tivesse uma noção, é óbvio que eu tinha dito que não. Ninguém começa pela primeira vez a fazer 50 minutos. Aliás, a proposta que eles me fizeram foi de 50 minutos e aí acabei por fazer 1h30. Ainda fez mais. E as pessoas não se foram embora, foi muito bem recebido. Quer dizer, não é um espetáculo que eu gostasse de ter visto hoje em dia, com os padrões que tenho, né? Mas tendo em conta que as pessoas que lá estavam me apoiaram até ao fim e não se foram embora, eu fiquei na altura com a impressão de que aquilo que eu estava a fazer não era assim tão mal. E isso foi suficiente para me encorajar a não desistir. Depois os espetáculos seguintes já foram menos gratificantes, mas aquele correu muito bem. Mas se calhar é bom, quando não corre bem, temos que pensar, se calhar não é assim tão fácil, temos que trabalhar para. Exatamente, sim, os espetáculos seguintes já tive que, foi uma chapada de realidade e tentar, ok, então é preciso trabalhar e fazer piadas, ok. Não é só ser engraçado e por uns vídeos no YouTube e tal. Sim. Hoje em dia, acha que é mais mousse ou Dário? Eu não sei, eu não tento forçosamente desvincular uma coisa da outra e também não causo essa pressão às pessoas. E eu não sei se há pessoas que interpretam isso como não havendo uma diferença. Eu diria que o Moço de um Cabreste acaba por ser, de certa forma, uma persona, né? Okay. Não sendo uma personagem, mas é uma persona. Não foi consciente? Na altura era só tipo para ser o nome do canal. E depois lá está, acabou por pegar e as pessoas começaram a tratar-me por Moço de um Cabreste. Mas não tive a pretensão de ser eu. Agora vou auto-intitular-me Moço de um Cabreste. E daqui para a frente quero que toda a gente me chame assim. Nunca tive essa intenção. E não sei o que é que eu diria que na maior parte dos tempos sou o Dário. E depois quando estou em exercício das minhas funções... Têm a ideia que não, mas és tímido. Foste perdendo ao longo dos anos? Eu diria que depende dos contextos, mas eu sou mais tímido do que se calhar faço parecer que sou. Porque as pessoas têm a ideia, é bem engraçado, faz piadas aqui, sim. É sempre... E o humor não deixa de ser um grande desbloqueador de conversa e aliás, a mim o humor ajudou-me precisamente a combater essa timidez natural e a tentar ter um bocadinho mais de autoconfiança, funcionou um bocadinho, teve um bocadinho esse propósito, mas sim, eu diria que quando não, na maior parte das ocasiões, quando estou longe de atuar ou quando estou numa circunstância mais natural da minha vida, diria que sou mais tímido, mas isso não significa que perante uma situação onde eu sinta que preciso de marcar, não uma posição, mas preciso de me expressar, preciso de me socializar, o humor ajudou-me a quebrar essas barreiras. E se calhar sem essas ferramentas eu ficaria um bocadinho mais introvertido e um bocadinho mais à espera de que falassem comigo.
se calhar hoje já não funciona assim, se calhar as coisas já são... Aliás, nas conversas já eu, como está a acontecer agora, já eu monopolizo muito mais do que aquilo que se calhar deveria ser o correto. Pois. E quando começaste a fazer os vídeos, nunca imaginaste que aquilo estava a ser a base para a sua carreira, para a carreira que tens agora? Não, eu olhava para as visualizações e nem sequer olhava, tipo, óbvio que era fixe, tipo, termos 500 ou 1000 pessoas a ver. O que era o YouTube há 10 anos atrás não é o que era agora. Agora os miúdos dizem quero ser youtuber. Sim. Naquele tempo não existia bem essa coisa do quero ser youtuber, era mais natural. Ou não? O YouTube tornou-se, por força do crescimento que o site ganhou e da quantidade de pessoas que começaram a fazer vídeos, tornou-se muito interessante para pessoas que querem, a partir do momento em que ele permitiu rentabilização, atraiu uma série de pessoas movidas precisamente pelo dinheiro que aquilo pode dar e não pela vontade de partilharem as experiências e por gostarem de fazer vídeos e assim. E isso alterou completamente o paradigma do YouTube, enquanto que se calhar há 10 anos só quem estava no YouTube era porque não se recebia dinheiro nenhum, só quem lá estava era quem gostava de fazer vídeos. Hoje em dia está quem gosta de fazer vídeos e quem quer ganhar dinheiro a fazer vídeos e por essa razão e por se ter tornado, quando se tem visualizações muito interessantes, um meio bastante digno de viver em termos do rendimento que se ganha. Sim, tornou-se uma daquelas profissões da moda que as crianças já almejam ser, tal como futebolista, tal como, sei lá. Paralelamente aos vídeos, o Dar, posso chamar por Dar certo? Pronto. Sim, por favor. Foi para a faculdade, estudou. Fui. Estudou o quê? Tirei um curso chamado Ciências Documentais e Editoriais, na Universidade do Algarve, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. E nunca pensou em seguir... Não, eu quando tirei o curso, eu dei-me ao luz, ou seja, eu entrei com 15 anos num curso de cozinha. De cozinha? Sim. Secundário? Na secundária, era um curso profissional de cozinha que me dava equivalência ao secundário. Portanto, dos 15 aos 18, eu tirei um curso de profissional de cozinha, que depois lá está, como tinha uma série de outras disciplinas equivalentes, me conseguia dar a equivalência, passa a redundância, e como esse curso previa estágios curriculares obrigatórios, eu tive a oportunidade de trabalhar em cozinhas profissionais e industriais para saber qual era a minha apetência e a minha ligação com a profissão, e descobri aos 16 anos que não queria fazer aquilo, mas também não queria perder tempo, então acabei o curso à mesma, para não ter que voltar um ano atrás e começar um curso do secundário normal. Então, quando acabou o curso já sabia que quando acabei o curso já sabia que não queria fazer cozinha. E por essa razão já tive um cuidado acrescido ao pensar que passo é que ia tomar a seguir e que curso é que ia tirar a seguir. E quando selecionei o curso de Ciências Documentais e Editoriais, eu já sabia que eu não queria ser nem bibliotecário nem arquivista, mas o plano curricular daquele curso interessava-me bastante. Okay. Então eu dei-me ao luxo, de certa forma, de ir para a universidade para estudar, para tirar aquelas cadeiras e aquelas disciplinas que a mim me interessavam. A oficina, porque entretanto também tinha descoberto uma paixão da poesia e da escrita, e tive a oportunidade de lançar. Livros, não foi? Lancei três. Lancei um com 17 anos, antes de ir para a universidade, e toda essa paixão pela escrita e pela forma de arranjar as palavras fez com que eu tivesse achado esse interesse nesse curso, porque tinha uma série de oficinas de gramática, de estilística, de estudos pessoantes. São boas ferramentas. São ótimas ferramentas até para aquilo que eu faço hoje em dia, que envolve muita escrita. E portanto eu quando fui para o curso já sabia que não ia exercer. Portanto não me preocupou muito não ter arranjado trabalho na área. E provavelmente também não teria conseguido arranjar, porque cunhas não há. Pois. Também há essa situação, não é? A certa altura, o Dar se calhar mostrou alguma aversão à televisão, ao formato da televisão, mas recentemente começou a fazer mais, participar em programas como o 5 para a Meia-Noite, Curto Circuito e recentemente no Levanta-te e Ri. A sua visão sobre o formato da televisão mudou? Eu nunca tive uma aversão à televisão. Não. Okay. Eu compreendo a importância que a televisão teve e no contexto em que ela, sei lá, predominou, foi extremamente importante e para hoje, para muita gente, ainda continua a ser. Mas infelizmente a televisão, por ter um alcance tão grande e por ser controlada por, sei lá, grupos de acionistas e coisas assim do género, não nos permite a democratização e a liberdade que permite uma plataforma como o YouTube, por exemplo. Claro. Não é? E essa ausência de liberdade, essa castração, que para muitos comediantes e para muitos criativos não é importante. Eles não se importam de apresentar um programa, um talk show, de fazer um programa onde não podem falar sobre isto ou sobre aquilo. Muitos deles não se importam. Mas eu
fica sempre um bocado, mas há quem não se importa com essa castração. E há pessoas, que se calhar a malta mais da minha geração e os comediantes mais da minha geração, que cresceram no mundo do YouTube e que se habituaram a não terem que dar justificações a ninguém e a dizer o que pensam, se calhar já é mais difícil agora romper esse já. Não é que a gente esteja mal habituados, a televisão é que eles já estão mal habituados à televisão. Eles já têm que se adaptar. Não é que eles tenham que saber que se adaptar. Nós, se quisermos trabalhar na televisão, temos que nos adaptar. E eles, se quiserem trabalhar connosco, tem que haver um braço de ferro de parte a parte. Mas a questão é que é muito difícil para alguém que tenha crescido numa fase onde não tenha que dar justificações sobre o que diz, sobre como diz, sobre a linguagem que utiliza, sobre os temas que aborda, agora ter que mudar completamente o seu modus operandi só para se adaptar à televisão e se calhar ir ao encontro de um público que não é o seu, que é uma geração um bocadinho mais envelhecida, que não está tão presente se calhar nos meios mais do digital, e por essa razão pode não fazer sentido para algumas pessoas não ir para a televisão. E portanto, eu não tenho uma aversão com a televisão. Mas se o projeto fizer sentido e se for pertinente, é óbvio que vamos ponderar, mas é muito difícil que no contexto atual haja uma proposta nesse sentido, porque eles já têm formas de trabalhar seculares quase, que é muito difícil de... Pronto, tem entre aspas as vacas sagradas deles, tem as pessoas que já caíram na empatia do público generalista e tem aquelas pessoas com quem quer trabalhar e tem que haver também um interesse, ou eu explodiria de forma super transversal e far-me uma proposta muito interessante, ou eu teria que manifestar um grande interesse em ir para a televisão e se calhar tentar romper nos meandros desse, para tentar uma cunha qualquer e penetrar por outra. Eu não estou para isso e acabo por alcançar o meu público também de outras maneiras. E o Lendário foi o seu primeiro solo stand-up? Sim. E que fez acho que 17 sessões em 15 cidades diferentes e conseguiu isso sem qualquer projeção mediática na televisão ou nas rádios. Deve ser um grande motivo de orgulho, porque não é fácil. Quer dizer, sim, conseguimos ir a salas, não eram grandes salas, mas conseguimos ir a bastantes salas do país. E depois, lá está, aproveitando o público que foi capitalizado no YouTube, quando terminou a digressão, deles a prenda de transmitir o Lendário para o público do YouTube que não teve a oportunidade de ir ver o espetáculo e para o público do YouTube que achava que quando fosse pagar um bilhete para ver um espetáculo de stand-up comedy meu ia assistir precisamente às mesmas coisas que assiste quando vê os vídeos. E não é isso, ou seja, eu provei às pessoas que viam os meus vídeos que uma coisa é aquilo que elas veem nos vídeos, outra coisa é aquilo que eu faço sem palco e que vale a pena e que não há experiência como aquela de ver stand-up ao vivo, é completamente diferente. A gente vê um solo qualquer na Netflix ou no YouTube ou em que sítio for ou na televisão e é sempre menos engraçado do que se estivéssemos lá. Há sempre um ambiente, um contexto, é sempre completamente diferente. E essa digressão pelo país correspondeu às suas expectativas? Quais são as diferenças entre os públicos? São muito acentuadas? Não, eu diria que depois, entretanto, à medida que vamos desenvolvendo o espetáculo, nós não podemos dar-nos ao luxo de ter um espetáculo que funciona mais no Algarve e menos no Norte. Tem que ser o mais transversal possível. Porque não, quer dizer, o país é tão pequeno, se a gente ainda vai fazer com que o espetáculo seja mais pequeno ainda ou mais direcionado para uma fatia mais... Não pode acontecer, portanto tem que ser o mais transversal possível. Eu diria que apesar de ter um dialeto algarvio e utilizar com frequência expressões originárias do Algarve, eu diria que isso não marca aquilo que é fácil em palco. E as pessoas não vão ver um espetáculo de um algarvio, mas não vão, quer dizer, não é uma coisa que só faça sentido para os algarvios. Toda a gente vai gostar. Vai se identificar-se com claro, sempre qualquer coisa. Eu falo sobre temas que tocam a toda a gente. E portanto temos que sempre diminuir o risco ao máximo para que o espetáculo seja o mais abrangente possível. Sim, uma pessoa, o país é tão pequeno, uma pessoa não se pode dar ao luxo. Como é que surgiu o projeto Red Light Comedy? Numa vertente diferente, em grupo? Como é que surgiu? Sim, recebemos o convite para fazermos um coletivo de comediantes numa altura em que éramos todos mais ou menos bons, pelo menos a primeira geração, entretanto já houve uma segunda, mas a primeira geração estávamos todos mais ou menos ao mesmo nível, quer em termos de alcance de público, quer em termos de qualidade de palco. E pronto, foi selecionado um coletivo de 8 comediantes que atuavam aos quadros cada vez. E pronto, lá está, mas depois já os comediantes têm carreiras individuais e à medida que eles vão crescendo vai deixando de fazer sentido
ter esse tipo de projetos, né? E Um comediante se calhar já esgota uma sala sem precisar dos outros 3 e portanto não tem necessidade de estar a dividir por mais... Mas a experiência deve ser gratificante, não, sem dúvida alguma, tipo aquilo que se faz na estrada, só eu sozinho, é completamente diferente do ambiente que é vivo na estrada quando vem com mais 4 comediantes, com mais 3 comediantes neste caso, quer dizer, é muito mais parecido com uma viagem de finalistas do que propriamente com uma digressão. Mas são nessas viagens que se fazem histórias incríveis para contar. Portanto, E a experiência do roast? Eu gosto muito de fazer roast. A sério? Sim. E porquê é que acha que cria sentimentos dúbios nas pessoas? Há pessoas que acham que é grande. Eu não sei quem são as pessoas que não gostam de ver roasts. Porque normalmente o roast implica que haja a presença da pessoa que vai ser alvo do roast e todas as pessoas que vão ser alvo que estejam presentes no palco e que tenham autorizado previamente que sejam ridicularizadas em público, né? Portanto, esse desconforto por parte do público eu confesso que não consigo entender. Eu consigo entender que haja um desconforto quando eu faço um roast a ti, por exemplo, porque tu não me deste autorização para o fazer, mas quando tu estás a assistir a um roast que eu estou a fazer a outra pessoa e tu não tens nada a ver com ele, eu não compreendo que exista desconforto. Se alguém poderia sentir-se desconfortável era a própria pessoa. E essas pessoas, quer dizer, uma pessoa entrar e fazer um roast e aceitar participar num projeto desta dimensão e desta natureza já implica uma grande paz de espírito consigo mesma, claro. e a capacidade de saber aceitar os que possam fazer, exatamente, que se possam rir de si próprio e que vão gozar com os seus problemas, e eu diria que essa é a melhor forma de lidar com as nossas falhas. Porque se nós estivermos constantemente amargurados com elas e não aceitarmos cada vez que alguém faz um comentário mais jocoso ou uma piada sobre uma característica física ou não vamos lá. Ou outra coisa qualquer, ou outra atitude qualquer que tenhamos tido, se vamos estar constantemente a acompanhar com a nossa vida com essas inseguranças, vai ser muito difícil, vai ser muito mais complicado atingir essa paz de espírito e essa boa onda. E aí entra a questão, há limites para o humor? É aquela questão, não é? Preocupa-me e é chato que ainda continuem a fazer essa pergunta. Sim, é isso, ou seja, acho que já toda a gente chegou à conclusão, portanto não parece que faça grande sentido perpetuar-se a pergunta. Cada pessoa tem os seus limites, cada pessoa escolhe aquilo que gosta e aquilo que não gosta, mas o limite traça-se em que a pessoa não pode proibir outras pessoas de ouvirem ou de consumirem coisas só porque ela não gosta. Exatamente. Pronto, a pessoa tem o direito de não gostar, tem o direito de se manifestar quando não gosta, não tem o direito de castrar ou impedir que outras pessoas gostem, ou repudiar, ou outras pessoas que gostem, só porque elas não gostam, como se toda a gente tivesse que se subjugar pelos mesmos gostos daquela pessoa e ela se achasse muito mais importante e absoluta do que os outros. O humor é um bom caminho para quebrar tabus? É o que eu uso. E eu acho que é o mais eficaz. Mas lá está, cada pessoa usa o seu. Há pessoas que preferem nem sequer quebrar os tabus porque não conseguem atravessar essa fronteira do desconforto que causa abordar as coisas. Mas eu diria que sim, Eu acho que é um bom caminho para desmistificar certos temas e para sensibilizar. Claro. Sim. E acho que as pessoas têm todas mais ou menos a sensibilidade hoje em dia, se forem minimamente inteligentes. E se não forem, a culpa não é do humor, se as pessoas não são inteligentes e se as pessoas não conseguem descortinar e perceber que uma piada é só uma piada e que aquilo que o comediante está a dizer não está a dizer ou porque seja a sua crença pessoal, não necessariamente, mas simplesmente porque disse porque tem piada, e não significa que ele esteja a incentivar determinadas condutas um bocadinho mais... Nem que seja má pessoa, muitas vezes as pessoas confundem. Exatamente. Às vezes o comediante está simplesmente ali a tentar dizer uma coisa porque ele acha que tem piada e a tentar agradar o público que é o dele. E isso não faz dele uma má pessoa necessariamente, nem faz da piada necessariamente má só porque nós não gostamos. Isto funciona com qualquer coisa, nem tudo o que nós gostamos é espetacular e nós temos que ter a humildade de reconhecer que às vezes gostamos de merda, né? E a gente chega à queima das fitas e ouve as músicas que ouve, né? É verdade. Portanto, nem tudo aquilo que a gente gosta a gente tem que reconhecer que é bom, mas também nem tudo aquilo que a gente detesta é mau. Claro. É tudo cinzento, não existe branco nem preto. Temos sempre respeitar os gostos dos outros, não é? Às vezes não, né? Não, às vezes não. Depende. Estou a brincar. Mas em contexto humorístico é permitido que a gente goze com os gostos do outro, lá está, mas
Mas não devemos nunca boicotar essa pessoa, nunca impedir que essa pessoa goste daquilo que gosta. Pois, cada um faz aquilo que quiser, desde que isso não mate ninguém. Como é que defines os teus limites em termos de partilha com as pessoas que te seguem? Em que medida? Em que medida o material que escolhes para partilhar? Ok. Eu tento que para mim aquilo tenha piada, que seja eu o meu primeiro crivo e tentar perceber se aquilo tem piada ou não, se aquilo está fixe ou não. Se tiver fixe, e para mim já tenho que cumprir uma série de padrões e de requisitos para estar fixe, se tiver fixe eu partilho. E depois lá está, ou bate mais ou bate menos em função daquilo que seja a receptividade do público. Mas eu diria que é o meu próprio gosto e a minha própria experiência que vai amadurecendo ao longo dos anos, claro. Ainda vives no Algarve? Sim. E não tenciono sair de lá. A sério? Gosto muito de viajar, nunca considerei sair do país, tentar... Eu viajo muito. Viaja muito? Eu viajo bastante, mas não quero deixar de viver no Algarve. Precisamente por viajar tanto é que percebo, quanto mais viajo, mais consigo perceber o quão espetacular aquilo é e quão parvo seria, da minha parte, abandonar uma região que todo o Portugal quer visitar durante 2 meses do ano. Quer dizer, eu já lá estou e vou sair de lá. Quer dizer, já tenho uma vantagem em relação aos outros que posso viver aquilo durante um ano inteiro e vou propositadamente tomar a iniciativa de sair. Ainda por cima hoje em dia numa altura em que através da internet podemos estabelecer uma carreira sem precisar dos grandes centros urbanos para vingar. Não sei até que ponto é que fará muito sentido sair do Algarve só para ter uma carreira. Se calhar para algumas coisas possa ser importante e para algum tipo de trabalhos que só há, ou rádios ou televisões que só existem em Lisboa, mas enquanto esse cenário não se colocar, e é improvável que se coloque, porque eu estou focado mesmo em fazer stand-up comedy e fazer os meus projetos para a web, não me falta nada no Algarve. E depois lá está, o país é tão pequeno. Se a gente vivesse na América, esta questão não se colocaria. Porque Portugal é mais pequeno do que a Califórnia e ninguém deixa de viver em São Francisco para ir para Los Angeles porque são só 300 km de distância. Quer dizer, a malta o país é tão pequeno que se for preciso ir para Lisboa, vou para Lisboa e volto. Quer dizer, são só 300 km. Nós é que estamos tão mal habituados que faz-nos boé. Não, tens que ir para Lisboa. Não, porque Lisboa é tipo 2h30 da minha casa. Às vezes tu demoras mais tempo de um sítio do distrito de Lisboa até ao sítio que tu queres chegar porque está 1 hora de ponta e apanhas um trânsito do caraças, do que eu a sair do Algarve a chegar a Lisboa. Portanto, quer dizer, não sei, acho que hoje em dia já não se coloca essa questão em praticamente nenhuma parte do país. E a questão do sotaque, as pessoas tendem a imitar-te? Eu diria que já não, eu acho que a malta já me ouve há tanto tempo que a malta isso já é uma não questão. E essa é a importância que tem cada vez mais haver mais pessoas a terem orgulho nos seus dialetos, é que faz com que as pessoas se habituem a ouvir os diferentes padrões e os diferentes contextos que existem no país, não é? Estávamos a falar em off. Porque estávamos a falar em off que as rádios e as televisões, e eu compreendo por que razão é que elas fazem isso, porque elas têm que chegar ao maior número de pessoas e não sei o quê, mas quer dizer, se a gente nunca mete um pivô telejornal que seja miquelense, ou que seja alentejano, ou que seja do norte, se a gente nunca dá a oportunidade para eles utilizarem os dialetos de origem e obriga eles a esterilizarem completamente a sua forma de falar para adotar um português padrão, as pessoas nunca vão ter contacto com isso e depois chegam aos sítios e não percebem. E quer dizer, não se justifica porque não são assim dialetos tão complicados. Às vezes um gajo liga a RTP Açores e percebe tudo o que eles estão a dizer. Um gajo liga a RTP Madeira e também compreende. Quer dizer, nós não podemos ser como hoje, quer dizer, nós temos muito orgulho de sermos o país que legenda todos os filmes e todas as séries, nós não dobramos nada e assim nós habituamos a ouvir a língua inglesa e a língua francesa e a língua espanhola e temos uma aptidão para as línguas desde tenra idade. Mas e depois, quando chega a altura dos nossos próprios dialetos, a gente já, não percebo nada do que é que um gajo da minha própria língua diz. Muitas vezes aparece reportagens dos Açores e põem legendas, porque claro. Eles assumem que as pessoas... E fiz pior ainda, a RTP já fez minisséries nos Açores. Verdade. Com atores micaelenses e depois dobrou os atores micaelenses com português padrão. Então, mas se era para essa merda, traziam atores de Lisboa. Claro. Se era para fazer essas figurinhas... Não, quer dizer, o objetivo também desse tipo de séries e desse tipo de produtos culturais é dar a conhecer à população
pá, que existem outros dialetos, que tipo, elas saírem um bocadinho da bolha delas, perceberem que um bocadinho que o país, apesar de pequeno, é muito diverso e tem muitos contextos diferentes e depois acabamos mais ou menos por dar-lhes sempre mais do mesmo e perpetuar a bolha em que cada um está, sempre a ouvir os mesmos dialetos, sempre a ter contacto com as mesmas coisas e pronto, e é uma merda. Pois, uma merda, e é isto. Nunca te sentiste obrigado a tentar suavizar o teu sotaque, o contexto? Nem conseguiria fazê-lo, acho eu. Acho que sai muito contra a natura, é muito pouco natural quando eu tento disfarçar o sotaque, parece que estou, pá, nem sequer, parece natural, não parece de repente que estás a falar com um gajo que trabalha numa rádio local e passam 3 minutos das 9, ficamos com The Gift, não sou eu, seria outra coisa completamente diferente. Eu diria que funciona a meu favor, o facto de ter poderia ser mais um se eu tivesse um sotaque como os outros. Pois. E eu acho que isto também de certa forma acaba por ser distintivo, uma característica bastante marcada das pessoas. O facto de eu usar o dialeto e de eu usar algumas expressões. Mas eu diria que é distintivo, mas não é demasiado distintivo, ou seja, não é uma coisa que seja só tipo regional daquele sítio e como estávamos a dizer há bocado, faz sentido em qualquer parte do país, o espetáculo. Estás a ter questão agora com o teu segundo solo, Vou Ficar. Começaste recentemente no dia 28, acho eu, em setembro, em Portimão. Quais são as expectativas? Dia 27, fizemos uma primeira data em Portimão, começou dia 27. E como é que está a correr até agora? Já foste a Viseu, a Aveiro, ao Porto, ontem, acho eu. Está a correr tudo bem? Sim, está a correr bem, estou a gostar muito, as pessoas estão a dizer que este espetáculo está melhor que o anterior e isso é o barómetro que interessa. Portanto, o feedback do público não podia ser melhor. Hoje temos espetáculo em Coimbra, quando as pessoas estiverem a ver isto já foi tarde demais, mas quer dizer, façam-se à estrada e procurem as datas seguintes, informem-se, as redes sociais estão aí para isso. E de facto é isso, é 1h30 que as pessoas têm estado a passar bem e estou bastante satisfeito com o resultado final. E qual é a diferença em relação ao primeiro solo? Tem menos canções, tem menos 2 canções, são só 2 canções neste espetáculo. E lá está, é um update da minha vida e do contexto que eu estou a viver neste momento. E depois falo de uma série de coisas que eu diria que todos os comediantes acabam por abordar. Há sempre qualquer coisa de biográfico nos espetáculos dos comediantes. E eu vou ficar na foz à regra. Sou eu a ver o mundo de hoje, pelos meus olhos de hoje e pelo contexto que estou a viver hoje. E as pessoas acabam sempre por se relacionar, porque há sempre pontos de comum que são convergentes a todos. Estamos na cidade dos estudantes, né? Coimbra. É verdade que não bebe álcool? Eu não bebo álcool, não. A sério? Sim. E o que é que diria aos estudantes que acham que para se divertir e para sair só têm de beber álcool? Não, se funciona para eles, porque é que é estar a mudar a fórmula, não é? Não são as minhas palavras que vão fazer com que, de repente eu ouvi o Múcio Cabresto falar numa entrevista à televisão da Associação Académica, vou deixar de beber cerveja. Nunca vai acontecer. Claro que não. É assim que isto não vai acontecer. Portanto, quer dizer, se vos diverte, se não prejudica ninguém, desde que vocês não magoem ninguém, façam o que quiserem, né? Vomitem nas sarjetas, divirtam-se. Para terminar, porquê o arroto? Não sei, eu não consigo, isso é um grande mito que existe. A sério? Eu não consigo dar um arroto de propósito. Se me pedires agora para arrotar, eu não sei. Eu vou tentar arrotar. Muito fraquinho em comparação com aquilo que se calhar a malta estava habituada a ver nos vídeos, que eu ultimamente não tenho, já há bastantes meses que não introduzo arrotos uma competição de arrotos? Não. Eu já. Não, eu não consigo, eu não sou assim tão bom. O que acontece? Quando estou a gravar vídeos, estou bebendo água e estou falando e não sei o quê, estou a falar de tal forma que acabo por acumular muito ar e depois às vezes a câmara está a gravar e eu acabo por arrotar. Acontece naturalmente. Como agora. E aquilo fica nos fecheiros. E quando eu estou a editar, depois vejo o arroto. E aconteceu da primeira vez, vou meter o arroto. E houve malta que curtiu. E depois decidi pôr da segunda vez e depois a dada altura, ou seja, depois foi uma coisa acidental, depois a dada altura a malta reclamava quando eu punha o arroto. Havia mais pessoas a reclamar quando eu punha o arroto do que quando eu punha o arroto. E tipo, eu não faço questão de meter o arroto, eu não sou uma pessoa... Só uma cena regular, às vezes sim, outras vezes não. Sim, aliás, as pessoas têm que valorizar quando aparece, não pode ser assim quando elas quiserem. Mas é isso que... Foi por isso que aconteceu, tipo, não foi uma... Meti por brincadeira pela primeira vez e aparentemente a malta é mais nojenta do que eu, porque eles gostam de ver. Gostam. É que eu não tenho gosto de arrotar na cara das pessoas. Pronto, e é isto. Foi isto.
Pronto, foi divertido, não foi? Foi um gosto tê-lo, muito obrigada. Desculpem lá qualquer coisinha, espero que tenha sido um momento bem passado e até à próxima. Muito obrigada. Obrigado. E chegamos assim a mais um Conversas de Café. Uma vez mais a TVAC agradece a presença do nosso convidado de hoje. Esperamos que tenham gostado da agradável conversa e até à próxima. Adeus. Foi um gosto, muito obrigada. Estudantes para estudantes. TVAC.